Muito obrigado, senhor presidente, nobre deputado Gil Diniz. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna hoje para pontuar 5 coisas. Primeira, eleições estão chegando. Quem fizer campanha em faculdade, universidade ou instituição de ensino, eu vou levar uma representação no Ministério Público. E se eu descobrir antes deste ato ilegal e criminoso acontecer, eu vou entrar com uma ação na justiça pedindo ao tribunal que impeça liminarmente, porque isso não é permitido. Nós sabemos que, infelizmente, durante os últimos anos, eles simplesmente invadiam as faculdades, invadiam as universidades para utilizar como forma de impulsionamento de sua campanha. Isso, para mim, que é abuso de poder econômico. Você utilizar de uma instituição pública, veja bem, uma instituição pública, diferentemente das igrejas, de templos, etc. Uma instituição que pertence ao Estado, como uma universidade, onde você tem os seus amiguinhos, que geralmente o pessoal que dirige, que é reitor, que é diretor, sempre tem um amigaço do PT, do PCdoB e do PSOL, e vai permitir a utilização daquele espaço para ele conseguir angariar votos. É assim que muitos candidatos de esquerda conseguiram chegar ao poder, de forma ilícita. Então eu vou entrar com processo na justiça e representação no Ministério Público contra todo mundo que resolver fazer isso. Apesar de que esse ano eu acho que não vai acontecer, porque eles estão com esse negócio de fique em casa, e etc, etc. Muito vai me surpreender se durante a campanha todo mundo esquecer que existe coronavírus e resolver se reunir em uma universidade, faculdade para pedir voto. E que eu tenho quase absoluta certeza de que isso vai acontecer. Porque se existe uma coisa que esse pessoal é a pura hipocrisia personificada. Segundo ponto, eu entrei com mandado de segurança na CPI das fake news. Entrei com mandado de segurança contra um ato da mesa que proíbe a participação de deputados em CPIs que não são membros titulares. Participação de deputados que não são membros titulares em CPIs. Isso é inadmissível. Não pode um ato da mesa ser superior ao regimento interno. Regimento interno tem mais poder. E o regimento interno nunca proibiu deputado A ou deputado B de participar de uma comissão ou de uma CPI em que ele não é titular. Então, eu estou procurando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que esse direito líquido e certo que é concedido aos deputados nesta Assembleia seja preservado. Principalmente porque nós estamos falando de uma sessão que acontece de forma virtual. Não existe perigo de contágio nenhum. Então, eu vou procurar o Tribunal de Justiça, estou entrando com mandado de segurança para que esse direito seja preservado. Principalmente porque a CPI das fake news, deputado Gil Diniz, está sendo instrumentalizada para atacar e perseguir os deputados conservadores, aqueles deputados que se posicionam favorável a este governo, com falácias e mentiras. E todos aqueles requerimentos que incomodam o PT, incomodam o PSOL, eles simplesmente são arquivados. Mais uma prova que essa CPI precisa ter pluralidade, de que essa CPI precisa ter o trabalho isento. E não está acontecendo isso. E é por isso que eu vou entrar com este mandado de segurança. Terceiro, eu entregarei uma questão de ordem direcionada à presidência desta casa, à mesa diretora desta Assembleia Legislativa, para que mude o entendimento daquilo que foi feito na CPI das fake news, onde os deputados que não são membros não podem simplesmente apresentar requerimentos. Ora, o PT, o próprio Partido dos Trabalhadores, que tem a minoria da casa, deputado Gil Diniz, resolveu fazer um ato contra a própria minoria. Porque se o deputado Douglas Garcia não pode fazer isso, todos os partidos que fazem parte da minoria, que não são contemplados por uma comissão, também não podem. É um absurdo, senhores. Mudar o entendimento de uma casa aqui, tradicional, que sempre aconteceu dessa forma. Basta apresentar algo que o PT e o PSOL se sintam incomodados, que eles resolvem ferrar com a vida mesmo daqueles deputados que, teoricamente, eles deveriam representar, que são os deputados da minoria. Quarto, eu entrarei com pedido de direito de resposta no The Intercept Brasil, que é o jornal do Verdivaldo, em que eles fizeram uma matéria gigantesca
com várias mentiras a respeito do deputado Douglas Garcia e não me procuraram para dar direito de resposta. Então eu entrarei com pedido de direito de resposta e caso não seja atendido, eu vou entrar com um processo na justiça. A notificação extrajudicial chegará e é necessário que dê a minha notificação extrajudicial com direito de resposta a mesma publicidade que foi dada às mentiras que foram contadas pelo The Intercept Brasil. E quinto, eu, senhores, estou representando na Procuradoria-Geral Eleitoral todos os partidos que fazem parte do Foro de São Paulo. Nós sabemos que nos últimos dias o que não faltou foram ataques. Inclusive, nós tivemos uma corrente nas redes sociais para denunciar os ataques frontais que são feitos por pessoas como Jorge Soros no financiamento de pautas e agendas esquerdistas no Brasil e no mundo. E nós sabemos que no nosso país existem pelo menos 5 partidos políticos, e aqui eu quero elencar o PDT, o PCdoB, o PCB, o PPS e o PT. Todos esses partidos fazem parte de uma organização criminosa, uma organização internacional criminosa, chamada Foro de São Paulo. E isso daqui não é teoria da conspiração, isso daqui não é uma coisa que eu estou criando do absolutamente nada. O próprio Luiz Inácio Lula da Silva, aquele bandido, já confirmou a existência do Foro de São Paulo, e eles inclusive têm um site em que mostra todas as suas reuniões, tem atado inclusive essas reuniões, existem atas destas reuniões, e eu quero que a justiça brasileira, aqui representado pelo Procurador-Geral Eleitoral, provoque o Tribunal de Justiça, provoque o Tribunal Superior Eleitoral, para que venha assim caçar o registro de todos esses partidos, porque de acordo com a lei, eles estão cometendo crime. Ora, vejam só o que diz a lei dos partidos políticos no seu artigo 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e de estatuto do partido contra o qual fique provado, inciso 2, está subordinado à entidade ou governo estrangeiro. O Foro de São Paulo é uma entidade internacional criminosa que utiliza e instrumentaliza partidos de esquerda que existem inclusive aqui no Brasil para fazer as suas vontades contra o próprio Brasil, contra a nossa própria nação. E isso, de acordo com a lei brasileira, de acordo com a lei dos partidos políticos, é crime. Esses partidos precisam pagar de acordo com a lei, ser penalizados por isso. É com esse fulcro que eu procuro a Procuradoria-Geral Eleitoral para que venha investigar os partidos que eu aqui acabei de elencar, para que sejam investigados, tendo a materialidade nisso, para que sejam imediatamente cancelados os seus registros. Não é possível que nós tenhamos no nosso Brasil partidos que se dobrem a entidades estrangeiras, partidos que se dobrem a essas entidades internacionais criminosas e que instrumentalizam este poder para fazer as suas vontades aqui no nosso país, e isso seja visto como algo comum, isso seja visto como algo corriqueiro. Estão solapando as leis brasileiras, estão simplesmente dando risada na cara das nossas instituições, e a Procuradoria Eleitoral precisa se manifestar com relação a isso. Nós temos também o jurista Modesto Carvalhosa, que com base nesses entendimentos também pediu à Justiça, diretamente à Justiça, o cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores, mas aqui, como não tenho essa capacidade postulatória, provoco as instituições que a possuem. O Ministério Público Eleitoral não pode se imiscuir de fazer algo tão grandioso para o nosso país, que é criminalizar e jogar à extinção esses partidos criminosos que seguem uma agenda criminosa e uma instituição criminosa. Esses partidos precisam ser extintos porque solaparam a lei, porque seguiram sim uma organização internacional criminosa, e isso, de acordo com a lei dos partidos políticos, senhor presidente, é crime. Então que fiquem cientes que todas essas ações que estão sendo feitas, contra os conservadores no Brasil, terão uma reação, e uma reação muito maior do que os senhores pensam, porque inclusive eu estou estudando levar essas questões à própria OEA, Organização dos Estados Americanos,
para que reconheça o Foro de São Paulo como uma organização terrorista criminosa, já que o próprio Foro de São Paulo, ora, já pediu a extinção da OEA, para que a OEA reconheça, e tendo o poder que a OEA tem, vai lutar sim pela liberdade e contra as amarras desta organização internacional criminosa que existe. Muito obrigado, senhor presidente.